Bom, vamos começar o nosso estudo hoje, então, com uma oração. Eu vou pedir para a dona Irineia que esteja orando ao Senhor, para a gente iniciar os nossos trabalhos agora. Vamos orar. Abre o microfone, mãe. Está me ouvindo? Dona Irineia? Não. Eu entendi Elinete. Então vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos sustentou durante este dia. Deu-nos alimento, deu-nos descanso, trabalho. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque agora, Pai, neste momento, nós vamos desfrutar mais ainda da Tua presença através do estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer para nós o ensino que nós precisamos e que nós possamos abrir os nossos corações para receber esses ensinos. Nós pedimos ao Senhor e clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Alegre, que o Senhor venha, Senhor Deus, fortalecer os irmãos, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, Pai, a cada um deles a alegria do Senhor, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E que esta igreja, Senhor Deus, seja um referencial nesta cidade, Amém. que esta igreja, Senhor Deus, possa propagar o evangelho do Senhor através da palavra e através do testemunho de cada cristão. Amém. Nós pedimos ao Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Eu vou pedir para a Elinete ler para a gente esse texto. Mateus 25, versículos 1 ao 13, não, versículos 14 ao 30. Mateus 25, versículos 14 ao 30. E a Elinete vai ler esse texto para nós. Repete, fazendo um favor, pastor. Mateus 25, versículos 14 ao 30. 14 ao 30? 14 ao 30. A parábola dos talentos. Isso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que faz onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibais que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos ao Senhor pela maneira tão graciosa e bondosa como o Senhor nos abençoa. Temos vivido, ó Pai, dias difíceis, dias inseguros, mas temos passado por esses dias com uma segurança, com uma confiança, ó Deus, tão grande, porque sabemos que o Senhor governa o mundo, ó Pai, governa a história, e nada saiu do teu controle, do teu governo nesses dias. O Senhor continua dirigindo todas as coisas, abençoando o teu povo, provendo todas as coisas segundo a tua vontade, e como somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor faça com que cada detalhe deste culto e cada parte desse estudo possa ser de profunda transformação para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria reforçar logo o início do... Só um pouquinho, deixa eu habilitar algumas pessoas que estão entrando aqui. Pronto. No início do texto que lemos, começa assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Na semana passada, nós vimos a respeito daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Jesus começou a fazer e ainda está fazendo nesse período que ele subiu aos céus. É o contexto, o pano de fundo de toda essa parábola. A parábola começa: um homem ausentando-se do país, e isso fala a respeito da subida de Jesus. Quando Jesus realizou toda a obra que tinha para realizar aqui, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E nós tivemos uma conversa sobre o significado teológico da ascensão de Cristo, de qual é a obra que Jesus realizou e está realizando ao ascender aos céus. Nós vimos que a subida aos céus não é tipo uma folga, umas férias depois da sua ressurreição. Muito pelo contrário, Jesus trabalhou e continua trabalhando. A subida dele foi a consumação da obra de expiação. Ele enviou o Espírito, ele intercede por nós, ele governa a igreja, e nós vimos todo o significado teológico e a implicação desse significado teológico para a nossa vida prática. Quem não esteve semana passada, quer rever, ver esse estudo, ou você que esteve e quer rever, está lá no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá e você vai ver esse estudo que foi extremamente abençoador. A gente saber que a vida da igreja hoje tem profunda relação não apenas com a obra que Jesus realizou quando pisou aqui neste mundo, mas tem profunda relação com a obra que Jesus está realizando depois que subiu aos céus. Isso é algo tremendo. Mas o texto diz que esse homem, então, ausentou-se do país e chamou seus servos e distribuiu seus bens, e distribuindo talentos a cada um desses servos. 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para um terceiro ainda.
E nós já vimos alguns estudos atrás que talentos, apesar da semelhança com essa palavra em português, não está falando das nossas capacidades, das nossas habilidades, não está falando dos nossos dons, né? A palavra não é esta. Essa palavra no grego era o nome de uma unidade de medida. Alguns falam que é de uma unidade de medida financeira, porque um talento era mais ou menos 30 a 40 quilos de ouro, um valor aproximado a 20 anos de trabalho de um trabalhador diarista. Então, era um valor muito grande, um talento. Era uma pequena, esse talento é uma pequena fortuna concedida a alguns homens, funcionários daquele homem, para que eles administrassem esses recursos para o seu senhor, como se fosse o próprio senhor realizando e administrando esses recursos, né? E a questão do propósito dele entregar esses talentos, a gente vai ver no próximo ponto, mas eu queria, para a gente pensar agora, nesse primeiro ponto, sobre o que esses talentos representam na nossa vida. O que Jesus quer nos apontar quando ele fala desses talentos que foram recebidos pelos servos, recebidos do Senhor, né? E então traga isso para a nossa vida. O que nós temos que nos foi dado pelo Senhor, que pertence a Ele, para ser usado para Ele? Eu gostaria que os irmãos me respondessem isso. Um de cada vez. De que esses talentos estão falando? O que isso representa para a nossa vida? Qual a aplicação que a gente tem dos talentos? Eu acho, pastor, que Sim, esses talentos na parábola para a nossa vida representa tudo que Deus nos deu. Nós somos mordomos. Então, tanto bens quanto dons e talentos, tudo pertence a Deus e nós apenas administramos. é exatamente isso, Suzy. Quando o texto fala do grande Senhor que entregou talentos para serem realizados, né? Então a gente tem que perguntar o que a gente tem que nos foi dado por Deus. E a resposta para essa pergunta é tudo, né? Essa é a única resposta possível para essa pergunta, tudo. Tudo aquilo que nós somos, esse talento está falando de tudo aquilo que nós somos, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas habilidades, das nossas capacidades, da nossa fé, do nosso caráter, da nossa identidade, tudo que diz respeito, que constitui o nosso ser, tudo aquilo que nós temos, né? Os bens, salário, dinheiro, empresas, o trabalho que a gente tem, tudo aquilo que a gente pode dizer que é nosso, na verdade, é do Senhor. Todas as nossas relações humanas também estão encaixadas nesses talentos, né? A nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos na fé, os nossos colegas de trabalho, né? Tudo isso está dentro desses talentos também. Todas as nossas capacidades, capacidade para o trivial, capacidade para o trabalho, capacidade para o lazer, capacidade para a obra de Deus, todas as nossas realizações, né? O fruto do nosso trabalho, o prêmio dos nossos esforços e também tudo aquilo que recebemos com a nossa salvação. Por exemplo, a santificação, os frutos do Espírito, os meios de graça, a vida devocional, o cuidado, né, de Deus, o poder espiritual, dons, a obra divina que Deus nos dá. Então, tudo aquilo que nós podemos pensar que faz parte da nossa existência, nós devemos colocar tudo isso e englobar tudo isso como esses talentos. Esse valor que Deus nos dá e que está em nossas mãos, de certa forma nós dizemos que é nosso, né? Porque é a minha vida, os meus bens, o meu trabalho, a minha vida espiritual,
a minha inteligência, a minha família, os meus amigos, mas que a Bíblia mostra num nível mais profundo que nada disso é nosso, tudo isso pertence ao Senhor e nos foi dado. Então, antes da gente passar para o próximo ponto desse nosso estudo, eu queria pontuar 3 coisas aqui a respeito desses talentos que recebemos. A primeira coisa, queridos, é que o texto nos mostra aqui que todo ser humano recebeu de Deus aquilo que possui. E, de certa forma, isso não está falando apenas de coisas que os cristãos receberam. Todo ser humano recebeu de Deus aquilo que possui. Todo ser humano tem responsabilidade com isso, né? Então, todos nós, não existe ninguém que não tenha recebido de Deus aquilo que possui. A segunda coisa é que Deus nos dá tudo segundo a sua soberania, segundo a sua bondade e segundo a sua sabedoria. Alguns de nós receberam mais do que outros. Outros receberam menos. Mas ainda assim, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que recebemos. Se eu olhar como pastor e pensar no ministério de algumas pessoas, que talvez pode ser medido aos olhos humanos como um ministério maior do que o meu, eu não posso ficar invejar o ministério daquele enquanto ficar ressentido com o que eu recebi, porque eu recebi o ministério que Deus me deu, né? Por outro lado, eu não posso olhar para outro ministério que possa ser julgado pelos olhos humanos como menor do que o meu, com soberba de que, como se eu tivesse mais ou fosse mais do que o outro que recebeu menos. Da mesma forma, eu tenho que ser grato por aquilo que eu recebi, porque foi o que eu recebi. Isso diz respeito também às posses, diz respeito também ao nosso corpo, diz respeito a tudo que diz que se trata da nossa vida, né? Independente se temos aquilo que queremos ou não temos, se gostaríamos de ter a vida do outro e as coisas do outro, os talentos dos outros e as capacidades e os recursos, né? Independente de sonharmos com essas coisas, nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Isso não quer dizer que nós não podemos buscar crescer, melhorar, ter mais ou qualquer coisa assim. O que significa é que, independente de eu conseguir crescer, independente de eu conseguir ser melhor, eu sou grato com aquilo que Deus me deu. Em todas as coisas. Eu preciso dizer, Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu, porque é um presente que Ele me deu, pertence ao Senhor. Ele foi e me confiou isso em minhas mãos. E a terceira coisa é que tudo que recebemos, então, de Deus, são riquezas, são preciosidades, são tesouros, tesouros de um grande valor. E nós devemos reconhecer, valorizar e tomar posse daquilo que Deus nos deu. Sabe? Sem falsa humildade. Dizendo, não, eu não tenho, eu não sei, eu não sou. Não, se Deus me deu, eu sou. Graças a Deus, porque eu sei. Graças a Deus, porque o Senhor me capacitou. Graças a Deus que Deus me deu esse trabalho. Graças a Deus que Deus me deu capacidade de trabalhar, de fazer. Deus me deu essa saúde, Deus me deu essa inteligência, Deus me deu essa família, sabe? Tudo isso é riqueza. Tudo isso é tesouro. Tudo isso é muito mais do que nós merecemos. Então, nós precisamos valorizar tudo que temos. Valorizar tudo que está em nossas mãos. Valorizar tudo que somos. Sabe, compreender em cada uma dessas coisas um valor divino, um presente dele, sabe, dos mínimos detalhes, de um cabelo que eu tenho, ou da falta do cabelo do Valnei, sabe, tudo que o Senhor nos concedeu, sabe, o que temos é presente do Senhor, tem o quê da sua glória, da sua beleza, da sua
da sua sabedoria, da sua soberania, sabe? É aquilo que Deus nos deu para a glória dele. E nós devemos olhar para tudo isso como um tesouro. E quando a gente entende que tudo que temos é um talento que pertence ao Senhor, sabe? Isso enche a nossa vida, dá à nossa vida uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, sabe? Nós não olhamos para nós a partir de nós mesmos, nós olhamos para nós a partir do Senhor que nos deu todas as coisas, sabe? E de alguma forma eu fico feliz porque Ele me fez assim, porque Ele me deu isso. Por mais que eu não consiga, com os meus próprios olhos, talvez enxergar valor, enxergar beleza, enxergar qualidade, enxergar riqueza, enxergar preciosidade, enxergar glória nenhuma naquilo que faz parte da minha existência, mas com os olhos da fé eu sei que existe uma beleza, que existe uma glória, que existe um porquê, que existe um propósito, que existe um tesouro em tudo aquilo que Deus me deu. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse hoje no nosso estudo é esse sentimento que nós precisamos ter de reconhecimento e de gratidão. Muito obrigado, Deus. Sou isso que eu sou. E tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. Sabe, as minhas habilidades, as minhas capacidades, os meus recursos, aquilo que está em minhas mãos, aquilo que eu já perdi e aquilo que eu vou conquistar. Tudo isso é dom do Senhor, é presente. Eu não merecia, é obra da tua graça. Amém? Agora eu gostaria de ler os versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 diz assim: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Vou passar a bola para os irmãos. Qual a ideia principal desses 2 versículos? O servo que havia recebido 5 trabalhou, negociou e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Qual que é a ideia principal desse versículo? Eu acho que os 2 fizeram parte deles, cumpriram, obedeceram e fizeram o melhor deles. O melhor que eles puderam fazer, eles fizeram. Certo. Quem mais? Eu acredito que está relacionado àquilo que o apóstolo falou em Colossenses 3, se não me engano. 23, eu acho, né? Que ele fala assim: fazer tudo, faça como se fosse para Deus. Eles ganharam 5 e ganharam 2, né? Ganharam menos do que tinha ganhado mais. Então, eles agiram como obediência, eles agiram como se eles tivessem ganhado o mesmo tanto. Certo. Quem mais? Eu acrescentaria obediência, fidelidade. Alguém Pastor, tem a ver com a evangelização? Também tem. Tem a ver com a capacidade? Tem também, mas os talentos não são necessariamente capacidades, né? Mas tá tudo dentro também. No sentido de que Deus conhece a cada um de nós e Ele não nos dá além do que a gente consegue fazer. Suportar, né? A questão da aprovação, esse texto está mais ligado com a ideia da aprovação, da tentação, né? Que o Senhor não nos dá além das nossas capacidades, né? Não, estou dizendo assim, Ele deu 5 para um, deu 2 para o outro. Deu 5 para o senhor e 2 para mim. Certo. Porque eu não tenho a capacidade que Deus te deu uma capacidade maior do que a mim. Certo. Seria nesse sentido.
Entendi o que você quer dizer. Porque o texto fala que deu a cada um segundo a sua capacidade, está no texto. Né? É até interessante que, quando a gente olha uma parábola, a gente tem que olhar essa parábola à luz do contexto todo da Bíblia. Né? Então, quando a gente olha à luz do contexto todo da Bíblia, não significa que naturalmente, aplicando espiritualmente esse texto, por conta própria, naturalmente, tinha mais capacidade do que a outra, porque a própria capacidade foi dada por Deus. Né? Ele nos dá a capacidade e nos dá a obra conforme a capacidade que Ele mesmo nos deu. Né? E é por isso que uns recebem mais, outros recebem menos, mas, na verdade, se você for olhar, todos nós recebemos 100% daquilo que deveríamos receber. Né? O que recebeu 2 era para receber 2, o que recebeu 5 era para receber 5. Exatamente isso. Mais alguém? Bom, o texto fala que aqueles servos, os dois, né? A gente está excluindo o terceiro, que vai ficar para o próximo estudo. Esses dois servos, o texto diz que eles imediatamente começaram a servir o Senhor deles com aquilo que receberam do próprio Senhor. Esse é o centro do texto. Né? Esses dois servos imediatamente começaram a servir o seu Senhor com aquilo que receberam do próprio Senhor. Ou seja, eles imediatamente começaram a administrar o que receberam para dar lucro para o patrão. Eles começaram a usar tudo o que receberam, os 5 talentos, os 2 talentos, para a satisfação não própria, para a satisfação do patrão. E preste atenção nisso, que é fundamental para a gente entender o significado da parábola. Eles receberam um tesouro, uma fortuna. Né? Um recebeu o equivalente a 100 anos de trabalho em ouro, e o outro recebeu o equivalente a 40 anos de trabalho em ouro. Era fortuna. E eles, então, começaram a trabalhar com isso, não em favor de si próprio, mas em favor e para a satisfação do seu patrão. Eles trabalharam com os bens que receberam do seu Senhor, como se eles fossem o próprio Senhor, como se eles fossem o próprio patrão. Não sei quem se lembra no primeiro estudo que nós fizemos, quando contextualizamos essa parábola, nós vimos que esse administrador, esse mordomo, ele tinha toda a autoridade legal para lidar com as propriedades do seu senhor como se fosse o próprio senhor. Então, eles agindo, era o próprio Senhor agindo. Eles negociando, era o próprio Senhor negociando. O lucro que eles recebiam era um lucro do Senhor, do proprietário, do patrão. E o prejuízo que recebiam, que tinham, era o prejuízo do patrão. Então, eles imediatamente usaram tudo que receberam para o bem e para a satisfação do seu patrão. Então, a ideia principal, como foi falado aqui também, é a ideia de que eles foram fiéis à posição na qual foram colocados. Eles foram, na prática, aquilo que eles foram tornados por nomeação. Eles foram tornados administradores dos bens do seu patrão. Então, na prática, o que eles fizeram? Administraram os bens do seu patrão. Então, eles foram perfeitamente fiéis àquilo que receberam. E só recordando novamente aquilo que a gente viu no primeiro estudo, a parábola aqui é muito curta e não nos traz a ideia do peso que é administrar uma fortuna. Tanto hoje quanto era também naqueles dias. Não era simplesmente uma brincadeira, não era simplesmente uma tarefa fácil de ser cumprida. Não, administrar uma fortuna é fácil. Não, não é fácil. Certo? Eles tinham que trabalhar muito. Eles tinham que estar atentos ao mercado, às oportunidades, aos riscos. Eles tinham que avaliar as melhores opções, a viabilidade de cada uma das opções. Eles tinham que criar uma rede de parceiros, analisar constantemente os negócios para saber se dá lucro ou se não dava lucro, contratar pessoal, pagamento, cobrar funcionários, né, cobrar devedores. Então, era um trabalho extremamente árduo. Se você
olhar qualquer pessoa que seja rica, milionária, e que está multiplicando os seus bens com trabalho, você vai ver que essa pessoa não é alguém que fica na praia e que vai trabalhar 1, 2 dias por semana, não. Um cara que trabalha quase que 7 dias por semana, e de manhã até de noite. Né? Então, era muito trabalhoso. Né? E sabe o que é mais interessante? Só recordando aquilo que nós contextualizamos, uma pessoa que era incumbida de uma tarefa como essa, eles não deveriam esperar receber nada mais do que o salário estipulado por isso. Certo? Não é se eles dessem muito lucro, eles iam ganhar muito dinheiro, se dessem pouco lucro, iriam ganhar pouco dinheiro, não. Eles tinham um salário estipulado e eles iam trabalhar por aquele salário e todo o lucro pertenceria ao patrão deles. Muito pelo contrário, o prejuízo poderia ser pago com a morte. Então, era uma responsabilidade muito grande. Mas, mesmo assim, esses servos trabalharam arduamente durante todo o período em que o patrão esteve fora. Sabe, vestiram a camisa do negócio dele como se fosse o próprio negócio. Enxergaram as propriedades do patrão como se fosse a sua própria propriedade. Sabe, o coração desses homens, a prioridade desses homens, o desejo desses homens, os esforços desses homens não estavam direcionados a eles mesmos. Sabe, tudo direcionado ao Senhor. Agora, vamos trazer isso para as nossas vidas e qual é a aplicação espiritual disso para as nossas vidas. Né? Como os irmãos já responderam, a primeira coisa que a gente tem que entender desse versículo é que nós fomos colocados por Deus na posição de mordomos dele nessa terra. A palavra mordomo significa literalmente aquele que é administrador da casa, um servo administrador da casa. Certo? Então, foi isso que Deus nos fez. Tudo que ele nos deu pertence a ele, nada que temos é nosso. E tudo isso nos foi dado para administrarmos, em nome do Senhor. Essa graça nos coloca sobre nós um peso de grande responsabilidade. Porque a casa é dele, a riqueza é dele, os servos são dele. Então, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E, portanto, nós devemos usar tudo que temos e que, portanto, recebemos do Senhor, devemos usar tudo isso para a glória do Senhor. Tudo isso. Devemos administrar tudo segundo a vontade dele, fazendo a vontade do Senhor em todas as coisas, fazendo tudo o que ele faria com as nossas coisas, administrando tudo na nossa vida, na nossa existência, como o próprio Deus faria isso. Então, o que nós somos, queridos, neste mundo? Entre tantas outras coisas que o Senhor, que a Bíblia nos nomeia como filhos de Deus, servos do Altíssimo, casa de Deus e outras coisas, nós somos mordomos do Senhor. O que Deus nos deu para administrar? Tudo. O que a Bíblia fala é que tudo que temos é dele. Então, tudo que temos e que somos é a riqueza que Deus nos deu para administrarmos. A Bíblia fala que tudo que existe, existe para a glória dele. Tudo que existe é dele, tudo que existe é nele, tudo que existe é por meio dele e tudo que existe é para ele. Portanto, tudo o que somos e temos tem que ser usado para a glória de Deus. Certo? Esse é, de maneira bem simples, a ideia teológica desse texto. Né? Durante esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Recursos que Deus nos deu para servirmos ao Senhor, para trabalharmos segundo a glória dele ou para a glória dele. Então, numa perspectiva prática, como que nós podemos usar tudo que temos ou tudo que recebemos de Deus para a glória dele?
como nós podemos usar tudo que temos para o serviço de Deus? Eu gostaria que os irmãos me dessem alguns exemplos práticos de como podemos fazer isso. Eu já vi, pastor, Hum, principalmente no tempo que eu vivia lá na roça. Então, a gente tinha o hábito da hospedagem. Então, chegavam os nossos pastores, a gente hospedava os pastores, oferecendo o que a gente tinha para poder eles ficar, para poder fazer o trabalho de evangelização. E também a gente ali tinha aquela coisa de divulgar, né? O pastor vem, vamos fazer o batizado, vamos preparar tudo e vamos fazer visitas. Então, a gente tinha essa coisa de acolher, de ajudar, de fazer aquele trabalho assim, de servir. Eu ofereci o que a gente tinha, né? No caso, era a nossa casa, e o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa companhia, né? Para divulgar o trabalho do Senhor. Eu cito isso, por exemplo, lá da nossa roça. boa. Agora, pegando aqui isso que a Vânia falou, e está correto, mas quando a gente fala de servir a Deus com tudo que temos, diz respeito apenas diretamente ao trabalho da igreja ou da evangelização, alguma coisa assim? Ou tem mais? Eu acho que servir inclui ajuda aos necessitados, inclui os nossos dízimos e ofertas, inclui admoestar com amor, ajudar aquele que está fraco na fé, com a palavra. Eu acho que no campo, tanto dentro da igreja como fora da igreja, aquilo que Deus colocar nas suas mãos para ser feito, que a gente deva fazer para a honra e glória dele, pedindo a direção dele, a orientação dele, para que a gente faça da melhor maneira possível, para que seja realmente para a honra e glória do Senhor, procurando sempre fazer com que a gente fique invisível nessa situação de ajuda, de qualquer outra coisa, para que a gente não apareça, mas que a glória de Cristo apareça. Amém. Tem um texto, tem uma frase atribuída ao Kuyper, né? Abraham Kuyper, que ele fala assim: não há um centímetro quadrado sequer que Jesus Cristo não seja o Senhor. Então, tudo que a gente tem Tiago, repete de novo que não deu para escutar direito. Tem uma frase do Kuyper, do Abraham Kuyper, que ele fala que não há um centímetro quadrado sequer que que Jesus Cristo não seja Senhor. A gente vive num mundo que é de Deus, não necessariamente que as coisas do cotidiano da vida, o livro que a gente lê, o filme que a gente assiste, a comida que a gente faz, não sejam de Deus ou que venham como bênçãos para Deus. Então, tudo que Deus nos dá, nós precisamos aplicar a Escritura e a revelação da Escritura para a nossa vida. Creio que também a nossa vida, os nossos bens que a gente dá, tudo quanto a gente faz, a gente pode aplicar a Escritura. Amém. Alguém mais? Eu quero pegar carona nisso que o Tiago disse agora, né? A minha primeira pergunta foi a respeito do que nós temos que recebemos de Deus. Então, a resposta é: o que nós temos que recebemos de Deus? Tudo. Então, o que Deus nos deu para administrar para a glória dele? Tudo. Então, não diz respeito única e exclusivamente daquilo que nós costumamos chamar de obra de Deus, que é pregar, ensinar, trabalhar na igreja. Diz respeito a isso também, mas diz respeito a toda a nossa vida, porque, na verdade, biblicamente, no pensamento bíblico, a nossa vida não é separada entre aquilo que fazemos para Deus e aquilo que fazemos para nós.
ou aquilo que fazemos no âmbito espiritual, religioso, igreja, e aquilo que fazemos no âmbito social, profissional. Não existe essa dicotomia, essa separação na Bíblia. O que existe é que toda a nossa vida é o relacionamento com Deus. Então, toda a nossa vida é culto ao Senhor. Então, tudo na nossa vida tem que ser para a glória dele. Então, como que a gente pode usar esse tudo que recebemos de Deus, né, como talento, como riqueza, para a glória dele? Como podemos trabalhar? Eu anotei aqui alguns exemplos. Por exemplo, trabalhando para que o nosso caráter, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, as nossas habilidades reflitam a glória de Deus. Sabe? Fazendo com que tudo que nós somos seja de fato culto a Deus, seja de fato testemunho da glória dele, seja de fato o reflexo das verdades da palavra do Senhor, sabe? Toda a nossa vida, como disse o Tiago, aplicado às Escrituras, tudo aquilo que somos, pensamento, caráter, personalidade, habilidades, tudo para a glória dele. Segundo lugar, como que nós podemos fazer isso? Por exemplo, administrando os nossos bens materiais segundo a vontade dele. Isso tem a ver com dízimos, tem a ver com ofertas, tem a ver com ajudar o missionário, tem a ver com ação social, mas tem a ver também com comprar os meus bens conforme a vontade do Senhor e fazendo isso para a glória dele, e não, por exemplo, por ganância, e não por soberba ou por mero preciosismo. Sabe? Fazer da minha relação com o dinheiro um instrumento para a glória dele, não apenas o dinheiro que eu aplico na igreja. Sabe? Usar os meus bens materiais para a glória do Senhor, reconhecendo de que nada que temos é nosso. Por exemplo, reconhecendo que nada que temos é o que nos sustenta. Não dependemos de nada disso. Nós dependemos unicamente do Senhor e reconhecendo que tudo que temos não é para nós. Tudo que temos é para Ele. E para ser usado para Ele, para a glória dele. Cuidando da minha casa, cuidando da minha família, cuidando dos meus bens, cuidando para que eu possa ajudar a outras pessoas, cuidando para ter um recurso para a minha velhice, cuidando, usando tudo segundo, fazendo com que tudo seja para a glória dele, usando os meus bens com santidade. Às vezes nós separamos essa parte do dinheiro para Deus, então é o meu dízimo, é minha oferta. Essa parte do dinheiro é para mim. Eu uso conforme o meu coração. E Jesus disse, não, essa parte do dinheiro é para a obra do Senhor. E essa outra parte continua sendo minha. E tem que ser usado com santidade, tem que ser usado com amor, tem que ser usado segundo a minha vontade. Sabe? Então, tudo que temos é para Ele. Certo? Até aquilo que usamos para comprar o nosso arroz com feijão, para sustentar o barrigão do Valnei quando chega do serviço e tem que jantar 2 vezes, sabe? Isso também tem que ser para a glória do Senhor. Terceiro, aproveitando tudo o que essa vida nos proporciona, com gratidão e santidade. Lazer, descanso, cultura. O Tiago falou sobre livros, sobre séries, sobre qualquer outra coisa, futebol e outras coisas. Tudo isso tem que ser para a glória dele. Sabe? Todo o meu lazer, toda a cultura, tudo que eu tenho para essa vida, que Deus me deu nessa vida para aproveitar, porque Ele deu para a gente aproveitar, tem que ser aproveitado com gratidão e santidade. Em tudo, segundo a vontade dEle. Em tudo, segundo os moldes do caráter dEle. Outra coisa, fazendo com que os nossos relacionamentos pessoais sejam oportunidade também de culto e serviço. Família, amigos, vizinhos, concidadãos, inimigos. Eu não estou falando apenas de evangelizar essas pessoas, eu estou falando de ser um bom amigo, de ser companheiro, de ser leal, sabe? De ajudar o próximo, de caminhar a segunda milha, de perdoar.
Tudo isso é mordomia cristã, tudo isso é usar tudo que temos para a glória dele. Administrar o nosso tempo é um outro exemplo. Administrar o nosso tempo dando prioridade àquilo que é prioritário. Por exemplo, priorizar os exercícios devocionais e a obra de Deus, colocando isso como o referencial máximo da nossa vida. E usando todo o tempo restante também para a glória dele. Fazendo com que o nosso tempo devocional seja de qualidade. Esmurrando o nosso próprio corpo, reduzindo a escravidão para a santidade do Senhor. Dedicando a nossa vida com zelo e fidelidade ao ministério que ele nos deu. Sabe? Então, isso é apenas alguns exemplos para a gente entender que quando a Bíblia fala de mordomia cristã, ela não está falando apenas do tempo que dedicamos à igreja ou dos recursos que dedicamos diretamente àquilo que nós chamamos obra de Deus, mas diz respeito a usar toda a nossa vida para a glória de Deus. Não existe um instante da nossa existência que possa ser para a nossa própria glória. Toda ela tem que ser para a glória do Senhor. O Tiago fez uma citação aqui falando que não existe 1 centímetro no universo que Jesus Cristo não possa dizer é meu. E não existe um instante da nossa vida que o Senhor não possa dizer tem que ser para mim. Então, por muito tempo, nós herdamos do catolicismo romano a ideia de um local sagrado com horário sagrado, de servir a Deus, e o restante é nosso. Né? Hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, então visto a camisa de ir para a igreja, a roupa de ir para a igreja, é o dia do Senhor, então esse dia é para ele, o restante é para mim. Mas não existe essa dicotomia. O que existe é toda a nossa vida para Deus. E isso não é um trabalho fácil, muito pelo contrário. Porque não é natural. A inclinação da nossa carne é na direção exatamente contrária. Tudo em nós tende para a satisfação do nosso ventre. E a força da nossa natureza caída para a satisfação nossa, para usar os nossos recursos financeiros para nós, segundo a nossa vontade e as ambições do nosso coração, manipular as pessoas para satisfazer a nossa própria vontade, usarmos o nosso trabalho para alcançarmos as nossas ganâncias, comer como se essa comida fosse o nosso Deus que satisfaz o nosso ventre, sabe? Essa tendência do nosso coração, tudo isso é muito forte. Essa atração é violenta. Portanto, mordomia cristã exige trabalho árduo. Isso não acontece naturalmente. Isso não acontece simplesmente cruzando os braços e dizendo, não, toda a minha vida é para o Senhor, não. É necessário mortificação do ego, é necessário dedicação exclusiva, prioritária e constante para o Senhor. Aí, de repente, você pode pensar, mas será que a gente vai dar conta? Se é tão difícil assim, como a gente vai dar conta? E aí a gente tem que lembrar que toda essa parábola acontece no contexto da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus, como a gente viu, não significou que Jesus subiu aos céus e abandonou sua igreja, deixando sozinha com uma missão maior do que ela. Isso não aconteceu. Sabe? A Bíblia fala que Jesus subiu, e ao subir aos céus, ele nos garantiu acesso ao Pai. Ele governa a sua igreja, não apenas ordenando a sua igreja, mas cuidando dela, fortalecendo a sua igreja. Ele intercede por ela. Ele nos enviou o Espírito Santo. Então, no que diz respeito à mordomia cristã, a igreja não trabalha sozinha. Cristo trabalha com ela. Na verdade, Cristo é quem trabalha através da igreja, através de você. Quando o Senhor nos ordena a usar toda a nossa vida para a glória dele, sabe? Ele está falando de algo que ele vai operar em nós. Está operando através do Espírito Santo.
Então, não é um esforço meu, sabe, que vai garantir isso. Não são as minhas capacidades, mas é a capacidade com que eu sou capacitado pelo próprio Senhor, com a obra que Ele está realizando. Como, por exemplo, com os dons que Deus nos dá para servir a Ele. Sabe? Tudo que Deus nos dá como dom é para ser usado para a glória do Senhor, dentro e fora da igreja. Nós devemos muito mais que usar os dons, nós devemos que buscar dia após dia o poder de Deus. A capacitação do Senhor para que Ele possa, para que toda a nossa vida seja usada e transformada para a glória dEle. Sabe o que é muito interessante nisso? Eu sou apaixonado por isso. É que quando a gente vai estudar, tanto no grego como no hebraico, o que significa culto, adoração, liturgia, você vai encontrar uma palavra que está tanto no hebraico como no grego, que é a palavra serviço. Na Bíblia, culto não é um momento ritual para Deus. Culto é servir a Deus. Sabe? Significa serviço. Então, quando a gente entende a doutrina da mordomia cristã, de que tudo que diz respeito à minha vida, não apenas as coisas ditas espirituais, os meus dons, os meus talentos, os meus cargos e ofícios na igreja, o meu ministério pastoral, não apenas essas coisas ditas espirituais, mas toda a minha vida, tudo que diz respeito e que eu compreendo como minha vida, né? Quando eu entendo que tudo isso que eu recebi de Deus tem que ser usado para a glória de Deus, e eu, de fato, uso isso trabalhando para a glória do Senhor, então a mordomia cristã transforma toda a minha vida em culto. Toda a minha vida se torna sagrada. Toda a minha vida se torna consagrada. O meu trabalho, os meus relacionamentos pessoais, os meus momentos de lazer, as coisas que eu tenho, que Deus me deu, as coisas que eu vou lutar para realizar, e também a evangelização, a vida devocional, a pregação da palavra, o aconselhamento, tudo se torna espiritual. Não é apenas quando eu estou pregando a palavra, mas é quando eu estou também no meu local de trabalho, ou quando eu estou em casa preparando a comida. Tudo se torna espiritual. Tudo se torna conforme a vontade de Deus, tudo se torna para a glória do Senhor. Tudo é nele, é por ele, é com ele e é para ele. Certo? Isto é mordomia cristã. Né? Isso é marca do verdadeiro cristão. Isso é algo que nos identifica como cristão. É o que o cristão verdadeiro faz enquanto ele aguarda a volta do Senhor. Como que nós nos preparamos para a vinda de Cristo? Servindo a Deus com tudo que temos. Porque na hora que ele chegar, ele pode chegar na hora de um culto, enquanto eu vou estar lá com a minha Bíblia aberta, pregando, ou ouvindo o sermão, ou com o inário aberto, louvando o Senhor, ou ele pode chegar na hora que eu estiver cuidando da minha família, ou ele pode chegar na hora que o Valnei estiver vendendo caixão, independente do horário, do momento que ele chegar. O que ele vai me encontrar, a maneira que ele vai me encontrar eu vou estar servindo a ele, administrando aquilo que ele me deu. Sabe, usando tudo aquilo que ele me deu para a glória dele. O tempo, o trabalho, os recursos, o dinheiro, as posses, as vidas, tudo para a glória dele. Quando ele chegar, nós estaremos trabalhando para ele, independente. Até mesmo se ele chegar quando a gente estiver dormindo, porque alguém vai estar dormindo quando ele chegar. Então, até mesmo aqueles que estiverem dormindo também vão estar descansando para a glória dele. É isso que essa parábola quer nos ensinar. Sabe? É muito mais do que simplesmente nos preocupar em trabalhar na igreja. Tem a ver em dedicar toda a nossa vida para o Senhor. Sabe? Então,
Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, e a gente vai encerrar aqui, mas é uma pergunta para você responder com o seu próprio coração, você pensar na sua rotina. Em que você tem usado tudo que recebeu de Deus? Tudo. Em que você tem usado tudo isso? A quem você está servindo com o seu trabalho, com o seu dinheiro, no seu lazer, nos seus relacionamentos? A quem você está servindo? Para a glória de quem você tem usado tudo aquilo que você recebeu? Para a glória de quem você tem vivido? Quem está colhendo os frutos do teu trabalho? O quanto da sua vida você tem produzido para Deus? O quanto do que Deus te deu você já multiplicou para Ele? Os frutos do seu trabalho alcançam a eternidade ou deixarão de existir quando Jesus voltar? Quer falar, Fernando? Não, pastor, não. Ah, tá, porque o microfone abriu, achei que você quisesse falar agora. Então, o quanto daquilo que você tem produzido na sua vida, que você tem lucrado, que você tem realizado, o quanto vai com você para a eternidade? Porque algumas coisas vão com a gente para a eternidade. Ou o quanto vai acabar quando Jesus voltar? Porque vai se perder, porque era apenas palha. Eu sempre, lógico, quando estava tendo aula, toda quarta-feira eu estava com os universitários, meio-dia, lá na UFES. Uma das coisas que eu dizia para eles tantas vezes, era a respeito de qual o propósito deles em sair das cidades, dos estados de onde vieram, alguns até de outro país, e estarem aqui no Brasil, no Espírito Santo, em Alegre, na faculdade. Sabe, se eles entendem que tudo isso tem um propósito de investir neles mesmos apenas. Se o que os define é o fato de serem estudantes. Ou se eles se entendem de fato que tudo aquilo que Deus deu a eles, estando aqui em Alegre, podendo fazer uma universidade, na verdade se trata de algo que Deus deu para a glória dele. Então não pense que você é vendedor, dona de casa, contador, empresário, fazendeiro, pastor. O que nós somos é servo do Senhor. E a nossa missão nesse mundo é servir a Ele com tudo que temos. Que o Senhor possa plantar isso no nosso coração e que o Senhor possa nos fazer multiplicar para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a nossa irmã Suzy orar e aí nós vamos encerrar o nosso estudo hoje. Senhor Deus, nosso Pai, nós nesse momento chegamos à Tua presença, Senhor, e louvamos e adoramos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, porque Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, pela vida, ó Pai, que o Senhor nos dá, pela saúde. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, ó Pai, para as nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome pelo estudo da Tua palavra, ó Pai, neste momento. Nós louvamos, ó Pai, porque veio o Senhor impactar o nosso coração, as nossas vidas, essa palavra, Pai, e que o Senhor nos abençoe com a ação, com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, viver essa palavra, para que a Tua palavra, Pai, seja a nossa única regra de fé e de prática no nosso dia a dia, para que possamos, assim, estar glorificando o Teu nome, Senhor. Que as nossas vidas sejam cartas vivas, que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, muito mais do que as nossas palavras, mas que as nossas atitudes, ó Pai, possam
dar testemunho de Ti a todos aqueles que convivem conosco, a todos aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, os que estão enfraquecidos na fé, que através de nós eles possam, Pai, ver a grandeza, a Tua grandeza, ó Pai, o quão maravilhoso é o Senhor, quão grande é a Tua salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Ó Pai, nos transforma assim, que nós possamos ser convencidos a cada dia dos nossos pecados, que nós possamos ter um coração contrito e quebrantado e verdadeiramente arrependido diante do Senhor todos os dias, ó Pai. O Senhor faça de nós, ó Pai, conforme lhe aprouver. Nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos use conforme for a tua vontade e que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Todo o nosso ser, tudo que somos, ó Pai, tudo que fizermos, ó Pai, enfim, tudo na nossa vida, que seja para a honra e glória do teu nome, porque foi para isso que nós nascemos, ó Pai. Nos abençoe assim. Muito obrigado por todas as bênçãos, pelos livramentos que o Senhor nos dá. Ó Pai, por tudo, Senhor, de bom que temos nas nossas vidas, também pelas dificuldades, pelas provações, porque tudo, Senhor, pela tua maravilhosa graça, nos leva a Ti. Louvamos o Teu nome e oramos no nome santo e poderoso de nosso único Senhor, Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. 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 Boa